Vamos orar, falar com Deus nesse momento. Senhor, como é bom, Senhor, estar na sua casa para cantar louvores a Ti, prestar um culto, meu Deus, ao Senhor. Nessa volta, Pai, tão difícil porque nós ficamos afastados um tempo. As decisões sobre a volta, Pai, também foram difíceis de serem tomadas, mas que nos ajude, meu Deus, a seguir, Pai, as recomendações de proteção, de maneira que a gente não venha, Pai, ser um exemplo negativo, mas que a gente venha dar um exemplo positivo de como se cuidar e como obedecer, Pai, às autoridades. Então nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que venha receber, Pai, o teu povo que está reunido aqui nessa manhã, os que estão em casa, de maneira, ó Deus, que os que estão em casa venham sentir a sua presença, os que estão aqui, Pai, que se sintam seguros, ó Deus, mas com alegria no coração de estar cultuando ao Senhor, ó Deus. Então nessa manhã nós nos alegramos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações, mas que receba nosso louvor, nossa adoração, que receba nossas vidas, ó Deus. Aqueles, Pai, que estão por vir, estão por chegar, que o Senhor esteja conduzindo seus passos até o templo do Senhor, ó Deus. Então essa é a nossa oração, Pai, de gratidão e de alegria pela volta, Deus, mas uma volta com responsabilidade para adorar, louvar e glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica, irmãos. Está impresso o nosso boletim, que está em Isaías 37:16, numa só voz, que diz assim: Tu, só Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Então, irmãos, é com esse mesmo espírito que nós vamos cantar, louvar o Senhor, com o hino número 1 do Inário para o culto cristão. Ó, vinde adorar. A nossa reflexão está em 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Dá tempo dos irmãos abrirem as Bíblias. Logo após a nossa reflexão, nós teremos uma EBD, com toda a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Saiba disto, nos últimos dias
sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. No canal CNN, é o novo canal, né, que tem uns 2 ou 3 meses, uns 3 meses no Brasil. No canal CNN tem uma programação que passa no sábado, que aborda o tema pós-pandemia. Quem assiste CNN todo sábado passa, às vezes repete depois. O entrevistado disse que o pós-pandemia nós nos tornaremos individualistas. Ele disse que o homem vai voltar dessa pandemia mais individualista, pensando somente nele, não valorizando muito os relacionamentos. Ele afirma que a vida a dois vai perder o sentido. Você viver a dois, preocupado com o outro, vai perder o sentido. Os relacionamentos conjugais vão perder o valor entre o casal, pois o homem descrente das coisas, ele vai passar a ter relacionamento com 2 ou 3, até mais pessoas ao mesmo tempo. Esse foi o entrevistado da CNN num desses sábados de confinamento que nós tivemos em casa. O bilionário George Soros, para quem já ouviu falar, para quem não ouviu falar, é um homem contrário à família. Ele mantém uma ajuda financeira para as ONGs, para os grupos, mas ele financia valores exorbitantes para quem defende o aborto, para quem defende o ateísmo, para as ONGs que defendem a legalização das drogas. E ele investe muito dinheiro na educação sexual livre para todos, é a favor da eutanásia, defende o feminismo, e ele está lutando para que a imigração em massa fique fora de controle. Às vezes nós não entendemos por que de tantas guerras as pessoas têm que fugir para a Europa, fugir para a América do Sul, fugir de alguns lugares, e sempre chegando arma, e sempre chegando dinheiro para esses homens. Nós não entendemos. O nome desse senhor é George Soros. Pela idade já está próximo de ser chamado por Deus, e já tem um lugar que nós sabemos esperando por ele, se ele não se converter. Segundo ele, o mundo sem controle é mais fácil de controlar. O mundo sem controle é mais fácil de dominar e implantar uma só religião no mundo. Ele disse que é religioso e ele pretende implantar somente uma religião no mundo. Ele é defensor da ideologia de gênero, onde o homem pode ser o que ele quiser ser. Ele luta por uma ação que nós chamamos de nova ordem mundial, querendo implantar nas igrejas, e muitos líderes entrando nesse conceito dele, o ecumenismo. O ecumenismo não é nem mais nem menos do que o sincretismo religioso, onde é um só Deus que todos podem cultuar e adorar aquele Deus, e aquele Deus salva todo mundo, que é o Deus de todo mundo, e acabou. O ecumenismo é isso. É onde pode prestar culto todo junto, quem é ateu, quem é espírita, quem é tudo, quem é cristão, todo mundo junto prestando culto. Ecumenismo é isso, não se engane. Não se engane. Então, esses inimigos da família, esses inimigos de Deus, inimigo declarado da igreja, irmãos, são inimigos declarados da igreja. Eles são reais. São reais.
Eles estão por aí combatendo o cristianismo e combatendo as igrejas. Tá? Mas a igreja não pode dizer que não fora avisada, porque Timóteo falou: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quando a gente pensa em tempo terrível, a gente pensa em vírus, a gente pensa em guerra, mas tempos terríveis em que nós vamos falar para os da nossa casa que isso está errado. Eles vão discutir porque o Jorge Soros da vida, o homem que foi entrevistado, o outro da CNN, são pessoas chamadas importantes, falaram essas coisas e elas vão penetrando na mente dos nossos. Então, a igreja não pode dizer que não foi avisada. A igreja somos nós, porque nos últimos dias eles estarão aí, presunçosos, blasfemos, sem amor, tentando destruir tudo que Deus criou. Esses homens tentam destruir tudo que Deus criou. Por isso que semana passada eu falei sobre normar o mundo como ele é. Mas não é um mundo criado por Deus que é perfeito. Deus fez e viu que foi bom. Não é um mundo que Deus coloca o seu Filho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo mundo, ele é o mundo, é o homem que ele criou. Tá? Não são somente os crentes. Mas quando diz para não amar o mundo, que quem ama o mundo não ama Deus, é o pecado. São esses homens, são essas pessoas. E essas pessoas são líderes, essas pessoas são influenciadores. Então é por isso, irmãos, que Deus fala em 2 Timóteo 3,5: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste desses também. Então, quando Deus manda afastar desse também, é afastar das influências que esses homens exercem na população e nós. Porque se a gente observar, a igreja está aberta, como eu disse no início, a porta está aberta. Então, da mesma forma que está aberta para as pessoas, junto com as pessoas, junto com os homens, entram heresias. E elas entram numa sutileza tal que a gente começa a achar que é fato e é verdade. Elas entram numa sutileza tal que eles vão encontrar algum texto na Bíblia que ampara isso. Vão falar que Salomão tinha tantas esposas, tantas não sei o quê, num contexto totalmente diferente, que é o cristianismo pela graça. Eles vão encontrar argumento. Então a igreja tem que estar preparada. A igreja não se deixe enganar. Tudo pode mudar. Muita coisa, irmão, nesse chamado pós-pandemia pode mudar. Muitas coisas chamadas nesse novo tempo realmente vai mudar. Mas Deus é o mesmo. É só a gente pensar, é só você pensar quanto tempo, quantas coisas o mundo já viveu e a palavra de Deus é a mesma. A Bíblia é a mesma. A Bíblia não mudou. Os homens criam algumas Bíblias. Da graça, a Bíblia rosa, o Evangelho oculto, que passa nos canais fechados de televisão todo dia. Aquilo que a Bíblia não revelou, eles estão revelando, eles estão descobrindo coisas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus é uma só. E ela é viva e eficaz. Ela tem que penetrar no nosso coração. Ela tem que dividir juntas e medulas, alcançar o coração e discernir o que é certo e o que é errado. Hebreus 4,12, poeticamente falando. Então, uma verdade, uma nova realidade, uma nova visão, a igreja tem que ver, tem que ter. Nesse chamado pós-pandemia, a igreja tem que ver e viver uma nova realidade, ter uma nova visão. A igreja tem que entender que tem que despertar. Nós, como igreja, devemos entender que nós temos que despertar.
Nós temos que entender que a gente tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa esse confinamento, que eu chamo de confinamento, já perceberam? Eu não chamo de quarentena. Nós ficamos confinados em casa. Então alguma coisa tem que ter servido. Tem que ter servido. Para os irmãos que não estão sabendo, eu vou falar somente agora de manhã. Somente de manhã. Agradeça a Deus e ora a Deus pela nossa juventude. Fizemos estudos fantásticos. Tivemos discussão teológica de alto nível. Eu não falei isso nem para a Simone, nem para a irmã Rosemary. Nós tivemos discussão teológica de alto nível. Vocês, jovens, vocês tiveram discussão, fizeram discussão teológica de teólogos. Vocês pesquisaram para falar. Eu não vi um erro teológico na discussão. Eu vi um ponto A, ponto B, ponto C, mas no final não tinha nem nada para falar. Na última aula, a Simone me perguntou: pastor, não tem nada para falar. Que maravilha! Porque a Bíblia continua sendo o mesmo antes da pandemia, durante e depois. Então a igreja tem que ter esse senso, tem que ter esse conhecimento. Infelizmente, os adultos não teve como a gente fazer uma EBD, porque só cabe um certo número no grupo lá e tal, não deu para fazer. Então, a igreja tem que se despertar. Então, nessa pandemia, eu acho que a nossa juventude se despertou. Estudou livros, irmãos, históricos, e achou Deus ali na história, andando tudo, coisa fantástica. Tá? Coisa fantástica. E viram Salomão de uma forma que a Mariana me fez rir, 2 domingos direto. A maneira que falou, Salomão, no livro de Eclesiastes, que fantástico. Esther, que fantástico. Os irmãos ainda vão ter um estudo com a nossa juventude aqui na igreja. Então, irmãos, disse Jesus: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Então, de quem é essa responsabilidade? De encontrar aqueles que estão perdidos. É da igreja. É esse despertar que nós temos. Então, o Filho do Homem veio buscar, salvar o que estava perdido. Jesus só vai voltar agora no final, no juízo. Então a igreja tem que fazer essa parte agora, buscar os que estão perdidos, sensibilizar pelos que foram, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Mas vamos lutar, não vamos nos acomodar, vamos orar, vamos trabalhar, vamos criar estratégia de buscar aqueles que estão perdidos. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Então nós estamos encerrando nossa gravação agora, que vai ser passado para o grupo à noite, tá bom? Que Deus abençoe a igreja reunida na sua casa.